mas aguardando uma oportunidade de trabalho. Né? Lá vem a empresa que não quer ter trabalho selecionado, e se envolve nesse programa, e tem um jovem que quer colocar aqui, que ele precisa dessa renda, da família, e tudo isso vai estimulando, vai dando essa direção de pensar mais na fonte de renda e formação. O que fazer? Uma é poder eventualmente questionar um programa, né, junto à empresa, né, quem é responsável da empresa, vai cagar, por exemplo, né, e perguntar, não começar com os jovens, começar com uma empresa. Onde estão aplicando os jovens, como é esse programa, poder eventualmente discutir com a organização antes ainda com os jovens. Né? O que está sendo trabalhado nesse programa, qual que tem a sua verdade, quais são os conceitos, as concepções que tem lá dentro, né? E depois poder debater se existe essa possibilidade de uma empresa, quanto poder está sendo pensado no programa ou não. E ainda, no último caso, se houver espaço dentro da parte prática teórica para estar reunidos com os jovens, eu acho que os programas têm isso, né? A possibilidade de voluntários, as pessoas têm encontros com jovens, né? Para falar sobre diversos temas, né? Não necessariamente vai chamar o jovem para falar, olha, o programa não é de isso, mas de uma formação integrada, uma formação profissional. Mas, enfim, poder ter um espaço, criar um espaço de debate onde, através da tema que você possa estar trabalhando, poder estar inserindo a importância da formação. Obviamente, a renda nós não precisamos sobreviver. Cada um de nós paga a conta de são que se não pode, não tem jeito. Tá? Mas eu preciso, principalmente no jovem, dar a possibilidade de pensar que ele, além daquela renda, ele tem duas possibilidades, ficar com aquela renda para o resto da vida, ou poder pensar no seu futuro, empreender, ter uma outra visão do que pode ser, e ver que coisas que ele precisa no seu desenvolvimento para chegar lá. Se ele não quiser, ele não vai chegar lá, vai ficar ali para começar. Quando se joga uma situação, no programa diz, situação de liberdade assistida, né? Liberdade assistida ali no programa previsto, já concluí na prática da conclusão do cadastro para concorrer a vagas dos jovens. Desde pequeno. Uma das questões é, na prática, como funciona o cadastro para concorrer a vagas para o jovem, né? E, na realidade, quem contrata é somente a empresa. Né? É somente a empresa. Ou seja, os jovens eventualmente poderiam estar deixando currículos, fundamentalmente em grandes empresas, supermercados, que são que mais acabam rodando, currículos, nome, e até se colocando a candidatura mesmo ao programa previsto. O que a gente, Senado, por exemplo, pode fazer é, olha, é um conjunto de empresas que nós trabalhamos e elas estão, muitas vezes, procurando junto à previsão, a gente pode passar esse contato. Estamos desenvolvendo um programa onde o jovem vai poder se cadastrar, né, e a empresa ter uma consulta. Mas, inicialmente, vai ser algo mais interno, como o jovem se passa para alguns dos programas, por conta da informação e por conta de achamos um risco colocar informações dos jovens disponibilizadas na internet, como garante no dia de hoje. Enfim, acho que essa é uma das coisas que depende muito da empresa e não do Senado. O Senado não pode contratar jovens, se comprar na empresa, é o que vai acontecer. Como seria o jovem na situação de liberdade assistida e abrir um programa de Recife? Eu não sei como funciona a questão legal, mas acho que não tem problema nenhum. Se o jovem está contratado e está na liberdade assistida, ele poderia trabalhar normalmente, participar do programa, tanto na empresa como no Senado. Eu tenho essa impressão, mas é uma questão importante para estar aprofundando. Eu acho isso. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e estou à disposição para os momentos em que está discutindo outras situações. Ok? Obrigado. Agora nós vamos passar aqui para a parte final das perguntas do Ricardo, vai ser um pouco mais breve, a gente faz as considerações finais, tá?
Tenha só um pouquinho de paciência e já está acabando. Na verdade, é um pouco longa essa pergunta aqui, mas vou tentar sistematizar. Eu dividi aqui em 3 blocos, né? Um que fala sobre o PET, aí eu gostaria que a Lília me ajudasse, e a Loreste também pode me ajudar nesse PET. A questão do da Márcia está chegando, acho que só para dar uma radiografia do projeto. E a pergunta da Sandra é fundamental, assim. Essa é a pergunta do dia que você faz. Quais as iniciativas e estratégias para a questão de eventos esportivos que acontecerão no país, diz respeito à exploração infantil nas diversas formas? E essa pergunta ela se estende também para outras questões, quer dizer, a questão do cemitério, a questão do escorrimento dos combustíveis lá na São Afonso, todas as formas, todas as formas de trabalho coletivo, nós precisamos combater. Agora, a assistência é um órgão gestor, organizador, coordenador. Quem deve fazer essas ações são todos, a assistência e os setores. No nosso caso, Secretaria do Trabalho, que bom você chegar, nossa, gente. A gente tem insistido lá com o Marcelo, cadê a participação? Porque são ações intersetoriais para ficar o trabalho contínuo. Não é a assistência que vai acabar com o trabalho contínuo, não. É a ação da educação, essa ação do trabalho, essa questão esportiva. Cadê a Secretaria do Esporte que não participou em nenhuma reunião com a gente? Você está entendendo? E nós, comissão, e eu, gestor, sou cobrado, a doutora Renata, cadê também a vara da infância? Tem alguém aqui? Não tem, né? Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho que nós convidamos para o seminário, convidamos para a nossa comissão. Você está entendendo? Quer dizer, essa questão do trabalho para erradicar, fazer ações, são todos os atores que estão lá envolvidos e integrados nessa ação. A doutora Renata me chamou no ano passado, no questionamento, e nós temos colocado isso, quer dizer, os outros atores não estão envolvidos nessa discussão. Quando diz respeito à questão esportiva, cadê a Secretaria do Trabalho? Tem que ir lá na comissão, a comissão se reúne uma vez por mês, na última terça-feira do mês, e os atores precisam lá e dar essa contribuição. E outra coisa que eu digo mais, quem é da comissão precisa se sentir integrante e participante dessa comissão. Falar também em nome da comissão, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, até para ações como seminário, quem é integrante da comissão tem que falar e divulgar as ações nesse sentido. O Márcio, você está aí? Então, as perguntas são, que eu acho que você tem mais condição de responder, né? Os CRAS terão estrutura adequada para oferecer as atividades do PET? Quando o atendimento às crianças e adolescentes será iniciado nos CRAS? Certo? E a outra pergunta é sobre a equipe. Como é que vai ser essa equipe, a composição? Gostaria que você respondesse para a gente. Bom dia a todos e a todas, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente aqui do CNPET. A primeira pergunta, por favor, Ricardo, só para retomar. Desculpa, sou a Márcia Terreiro, sou coordenadora dos CRAS, estou como coordenadora dos CRAS Cidade de Guarulhos. Nós estamos também com não sei se ela está ainda, a Raquel também, né, que é a divisão especial sobre a divisão de proteção social básica. E é difícil esse trabalho, a gente vê pelo número de pessoas que estão aqui, né? Acho que é um assunto que a sociedade não cobra muito da gente enquanto CRAS, enquanto CREAS, mas quando tem um trabalho efetivo desse, a gente não tem uma contribuição maior, né, na sociedade de Guarulhos. O trabalho é difícil, mas nós não podemos desistir. Nós, enquanto CRAS, também temos consciência disso. E estamos nos preparando para receber essas crianças, né? Acho que eu vou responder uma das perguntas. Então, nós temos 11 CRAS de Guarulhos. Tem CRAS que está bem estruturado, tem outros CRAS que não. Porém,
No caderno de orientações técnicas, né, do Programa de Reivindicação do Trabalho Infantil, que foi encaminhado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, ele nos dá algumas diretrizes. E uma dessas diretrizes é que nós podemos, inclusive, ter o socioeducativo no CRAS ou ter os parceiros, e esses parceiros seriam considerados como núcleos de atendimento. E isso nós estamos trabalhando desde novembro com a nossa equipe, junto com o CREAS, para fazer essa transição. Porque até então o CRAS não trabalhava com centro educativo, com crianças do PET, sim com outros grupos socioeducativos. Porque trabalhar com criança já tem que ter um olhar mais específico, né? Porque nós estamos trabalhando com crianças que tiveram seus direitos violados, né? A gente tem que resgatar essa criança, não só ela, também a família dessa criança. Então é um trabalho árduo, difícil, mas nós temos uma equipe técnica em cada CRAS preparada para isso. Hoje, cada CRAS já tem um psicólogo ou um assistente social que vai ser o técnico de referência para acompanhar este programa. Então, ao todo, nós já temos 11 técnicos. De acordo com o plano de ação que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, a gente está seguindo aqui. Cada CRAS, hoje, na época, inclusive, nós defendemos que nós temos uma capacidade para atender até 30 crianças em cada CRAS. Isso não significa que, se passar nós vamos deixar de atender, mas eu digo a nossa capacidade para tentar desenvolver um trabalho efetivo com essas crianças. Tá? Porque hoje vocês sabem que dentro de uma sala de aula com 40, 45 alunos, é humanamente possível você transferir, orientar e passar para aquelas crianças, adolescentes, um conteúdo adequado para que eles adquiram aqui. Então, hoje nós temos uma equipe de referência. A gente vem desenvolvendo já um trabalho de reuniões de fluxo, inclusive para a gente ter esse fluxo de atendimento, como é que será isso? A gente já está entrando na nossa terceira reunião e cada CRAS tem os seus coordenadores também. E agora, por conta disso, nós ficamos preocupados. Onde nós vamos conseguir contratar esses orientadores? Infelizmente, a Secretaria da Assistência Social é uma das secretarias que recebe uma porcentagem pequena, né, de orçamentário. Não estava previsto, né, no orçamento essa contratação, que quem conhece o orçamento sabe que ele é desenvolvido sempre no ano anterior ao ser executado, e esse orientador não estava previsto. Ano passado ninguém previu que nós precisaríamos de orientadores, então não tinha nada para isso. Então, toda a equipe técnica lá, as meninas da divisão de planejamento, né, das outras divisões, de parcerias, da divisão sanitária e de divisão, nos reunimos para verificar como é que nós vamos conseguir essa verba para contratação. Aí nós descobrimos, né, dentro de algumas resoluções da ODS, que nós poderíamos destinar 60% daqueles valores que eram financiados pelo governo federal, e nós poderíamos gastando isso com uma equipe de referência. Então, onde nós conseguimos, através desses valores, muito sacrifício também, aprovado também pelo CNRS, e nós conseguimos aí abrir uma licitação para as empresas se apresentarem. E essas empresas também teriam, têm a responsabilidade de nos apresentar um projeto pedagógico junto com a pasta, junto com os coordenadores, e depois um curso de capacitação, tanto para os orientadores, quanto para os coordenadores e quanto para os técnicos de referência, para que nós pudéssemos ter uma fala em todos os setores e amanhã depois cada setor desenvolvesse um trabalho diferenciado. É lógico que cada território tem sua especificidade, a gente entende muito bem isso. Então, a empresa ganhadora foi a SDA, e nós estamos agora fazendo a negociação com eles, que eles precisam apresentar esse projeto pedagógico, né? Precisamos apresentar também a empresa interna para o CNRS, porque quem vai estar desenvolvendo esse projeto é a própria empresa, que foi a vencedora, teve as licitações estão abertas, os programas estão abertos, isso foi publicado no Diário Oficial. Então, quem acompanhou já sabe que a empresa vencedora para contratar os nossos orientadores é a SPA. Okay? Então, nós estamos conversando, inclusive hoje já temos um agendamento, já tivemos uma primeira conversa. Eles vão realizar as contratações desses orientadores,
Nós já temos uma coordenadora pedagógica, que tem uma coordenadora pedagógica do projeto, e estamos avançando. Nosso secretário falou que a gente já estamos avançando, estamos mesmo. Então, a nossa expectativa é que depois que a empresa ganha a licitação, ela tenha 90 dias para apresentar o projeto pedagógico. Só que eu me antecipei, conversei com o pessoal da empresa, e eles, em conjunto, nós vamos tentar elaborar isso, e vai ser na segunda quinzena de julho, a gente consegue fazer a contratação e ensinar os seus educativos nos CRAS. Então, eu vou pedir bastante consideração aos colegas, aos conselheiros, às instituições. Todos nós sabemos que toda a parte burocrática eles estão atrás. Então, essa é a nossa essa é uma perspectiva de que, segunda quinzena de julho, a gente consiga executar os nossos educativos no CRAS. Mais tardar a primeira semana de agosto. Então, eu acho que deve estar contemplado aí. Vocês têm mais algumas perguntas? Então, eu falei da estrutura adequada, os CRAS não tem estrutura, já fizemos parcerias com instituições, com igrejas, eles cederam os espaços, esses espaços são considerados núcleos, né? É que eu falei que nós podemos tanto executar os educativos nos CRAS, como podemos fazer parcerias, essas parcerias são com os núcleos. E algumas instituições também que já trabalham com PET, nós estamos fazendo essa conversa. Então, todos os CRAS estão conversando com os territórios, a maioria já passou que existe já um local para os educativos, nós estamos bastante tranquilos com relação a isso, né? Com estrutura. Agora, todo o material pedagógico, algumas situações estruturais também é de responsabilidade da empresa que vão ter que executar, ok? Quem acompanhou a publicação, ou depois se vocês quiserem baixar no site da prefeitura, lá está específico, né? Qual que é, o que é contratado, qual que é a responsabilidade da contratada, certo? Tem mais alguma pergunta? Só isso? Tem mais alguma dúvida também? Obrigada. Gente, para a gente adiantar agora, eu queria que a Lívia, por favor, são 3 perguntas sobre o PET, mas eu vou resumir como é que estava, né? Quantas crianças são atendidas no PET, quantas são atendidas com bolsa PET, as crianças que participaram do Guarulhos, existem dados de inserção de adolescentes no mercado de trabalho. Dá uma geral, né, dessa questão do PET. Das crianças que participaram do PET em Guarulhos, existem dados de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho? E de inserção na universidade, universidade técnica? Bom, as crianças que a gente atendia no CREAS, eu tenho informação somente de uma criança que, quando atingiu 14 anos, ela entrou com um jovem aprendiz em São Paulo. Das que a gente estava atendendo, eu tenho informação de uma. E de entrada aí na universidade não, porque as crianças, né, que a gente atendeu até máximo 15 anos ainda estão terminando a escola, não tem nenhum entrando na universidade. Está perguntando quantas crianças são atendidas pelo PET. No município, a gente tem cerca de 250 crianças cadastradas como PET. Aí a gente tem cerca de 100 crianças sendo atendidas na área da paz. No CREAS, a gente tinha um número menor, né, de crianças, em torno de umas 100 crianças em atendimento. Eu não tenho informação dessa do número. Eu me pergunto quantas recebem bolsa PET. Eu não tenho um número exato dessa cabeça. Em torno de 50 recebem bolsa PET, porque, assim, quem é inserido no PET tem a garantia de transferência de renda. Se a família tem perfil para o Bolsa Família, ela vai receber o Bolsa Família. Se ela não tem perfil, aí vai receber o Bolsa PET. Mas quem está inserido no programa, todos têm que receber da transferência de renda.
uma pergunta aqui falando do PET, a graduação da especial e da básica, e se haverá uma equipe para gestão do PET. Né? Eu não sei se ficou claro na apresentação do Ricardo, que assim, o PET, o CREAS, né, a equipe do PET está dentro do CREAS, ela vai continuar gerindo as informações do PET, vai continuar fazendo a identificação do trabalho produtivo, colocando, cadastrando no cadastro, inserindo no programa PET. Então, essa questão da equipe técnica de identificação, de acompanhar o PET, vai continuar no CREAS. Né? A equipe técnica do CRAS, eles vão cuidar da parte do atendimento do sócio-educativo. Né? Então, os dois setores vão acompanhar a criança e a família. Bom, terminando esses questionamentos, eu tenho, assim, para complementar a Lívia, 3 adolescentes que estavam no programa do PET, que foi inserido no mercado de trabalho. Já fiquei há pouco tempo atrás da minha fala. Menino que era catador de latinha, entrou no programa e através da escola Natasha, que era nosso parceiro, mais a ACE e do programa PET, junto com essa comissão, nós conseguimos inserir no mercado de trabalho 3 adolescentes. Um era catador de latinha, o outro vivia no mercado informal, mas ele tinha um problema muito sério de saúde, que ele tinha um problema muito sério na pele, que eu não sei o nome da doença que ele tinha, e por causa dessa doença ele era excluído. Então ele praticava no mercado informal, foi inserido no PET. Nós conseguimos, através desses órgãos que eu citei, um empresário que pagou o tratamento de saúde dele, e hoje ele faz uma faculdade, porque o patrão também paga a faculdade dele. Então, é motivo de orgulho falar isso aqui. Foi assim, um trabalho de formiguinha, mas nós conseguimos inserir. Esse menino também, de catador de latinha, já estava indo para o tráfico de droga, nós conseguimos resgatar. Hoje ele trabalha na Associação dos Advogados. Então, muito, muito importante. E esse outro que eu citei, que também estava no trabalho infantil, foi absorvido por um empresário através do programa Adolescente Aprendiz, e dentro da empresa, já completou 18 anos, ele já foi promovido 2 vezes para chefe de seção. Então, é obra nossa aqui, desse conjunto, de vocês, da própria sociedade, que aqui também ajuda a gente, né? Mas a sociedade ainda é bastante omissa. Então, a sociedade também precisa ser conscientizada de que futuro que ele vê uma criança que ele dá uma moedinha no farol, né? Então, é bastante agravante, ele precisa ter um trabalho mais eficaz nesse sentido. E eu gostaria aqui de estar passando para a Marcela, para o professor Paulo e para o Jorge, fazer as considerações finais, e já de antemão aqui agradecer a parceria e o apoio financeiro da ACE de Guarulhos, da Ciesp, da Comissão Municipal de Emprego de Guarulhos, através do presidente Paulo, que ajudou a gente bastante, mais a Sandra, Sindicato do Comércio, que também é nosso parceiro, Sindicato dos Despachantes e Aduaneiros, esse que deu a sacolinha ajudou a gente também, e em especial o Sindicato dos Bancários, que se não fosse a liberação do Sindicato Cidadão, que é o sindicato que tem essa possibilidade de estar me liberando até outras pessoas de outros sindicatos a fazer esse trabalho social, eu acho que não seria possível. Então, quero agradecer o meu sindicato dos bancários, que tem um trabalho bastante eficaz na área social, não só da criança e adolescente, mas no Conselho de Saúde, no Conselho
de emprego, então é bastante atuante no município de Guarulhos. Agradecer o Fundo Social de Solidariedade, em especial o Restaurante Escola, através da Angélica, que ajudou a gente bastante, o projeto Meninos e Meninas de Rua, enfim. Depois eu gostaria de estar chamando aqui as pessoas que compõem a comissão, para que todos vejam quem é a comissão, tá bom? Então vou passar a palavra aqui para as considerações finais para a Marcela. Eu vou ser breve, porque nós vamos avançar da hora, mas eu achei extremamente interessante esse contato com vocês. Acho que foi suscitado uma série de considerações importantes em relação ao problema do trabalho infantil, aos problemas que nós vamos ter que enfrentar com os grandes eventos, com a Copa, com o que tem vindo, e principalmente a questão de que sem a sociedade civil, sem um trabalho em conjunto do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, das diversas associações, das diversas instâncias de participação política, das diversas esferas de governo, não é possível erradicar o trabalho infantil. Não é possível lutar contra esse problema social. Então, que a gente precisa fazer esse trabalho unificado, não tem outra maneira de fazer ele. Eu gostaria de agradecer ao Antônio Martins, ao Ailton, Francisco José, a Márcia, a Miriam e o Nicolau, que contribuíram aqui para todo o grupo que compareceu, agradecer a mesa, Roger, Marcelo, Ricardo, Luísa, o convite. E eu gostaria de dizer uma coisa interessante. Eu sou, assim, fanático por causas, né? Gosto de alguns causos. E lá na minha terra, que é aí do Ribeira, lá, tem uma história muito interessante, porque tem aquela festa lá em Bom Jesus de Guarda, famoso 6 de agosto, né? Antigamente, até hoje, o pessoal segue para lá, vem o pessoal do Paraná, passa por ali, Romeiros, etc. Mas imagina na década de 20, que não tinha estrada, e tinha um trecho ali perto de uma cidadezinha lá na frente de Poranga, uma mata, e disse que tinha uma onça enorme. E o pessoal tinha medo de passar. Tinha um carreiro lá, uns 3, 4 horas, e aí, quando chegava em Poranga, uma parada. O padre recebia aquele grupo e falou assim: vocês vão atravessar lá, aquele pedaço que é pela onça. E aqui é o seguinte: todo mundo tem fé em Bom Jesus de Guarda? Tem. Então, se estiver passando lá, vocês vão rezando dizendo assim: Bom Jesus de Guarda, que a onça não come. Bom Jesus de Guarda, que a onça não me come. Passa lá, vai passar, não tem problema. E aí, o grupo de Epiaí, Euclides, o Bernardo, mais uns 20 religiosos ali, entraram na trilha e começaram a Bom Jesus de Guarda, que é o seu Nicolau, etc. E de repente falaram: escuta, eu estou com fome, então vamos sentar aqui, vamos comer nosso virado de frango aqui, depois a gente continua. Mas não esquece de rezar aí, vamos ficar rezando. E aí, certa vai conversa ali, silêncio de comida, e eles escutaram a voz dizendo assim: Bom Jesus de Guarda, que é o seu Nicolau. Bom Jesus de Guarda, que é o seu Nicolau. Daí ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte. Está vindo outro grupo de Romeiro aí, atrás. Vamos esconder aqui, olha que as passagens deram um susto essa filha. Então vamos lá. Se esconderam e a voz foi aumentando. Bom Jesus de Guarda, que a onça não me come. Bom Jesus de Guarda, que a onça não me come. E quando eles viram, não era o grupo de Romeiro, era a onça que tinha aprendido a falar e tanta gente falando isso. Então, a gente que trabalha tinha mais ou menos assim, né? Acho que nós temos que ensinar a onça a falar, insistir, a lutar. Os meus 70 anos, eu sei mais quanto tempo tenho aí e tal, e continuar lutando, passando para outros, e vendo as melhoras da evolução da educação, de instituições envolvidas, uma rede
jovens que estão entrando, que vão também ficar como eu, passando para outros, e acreditando, e tenho certeza que nós vamos fazer uma onça falar, mas milhares de onças falar, e nós vamos ser vitoriosos no dia. Muito bom, precisamos continuar insistindo. Apenas eu posso dizer que a gente precisa fazer as coisas diferentes, pensar e praticar diferente. A gente chama essa questão da interação, a gente interagir mais para efetivamente construir coisas para isso. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. É só reforçar o caráter da intersetorialidade na questão da erradicação do trabalho infantil. Essa é a minha fala e agradecer a presença de todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que participaram. Esperamos que vocês contribuam com essa comissão. Eu gostaria de dizer que essa comissão ela é aberta, todos que quiserem podem estar participando. As nossas reuniões são todas as últimas terças-feiras de cada mês, lá no Sindicato dos Bancários, às 9 horas da manhã. Então, quem quiser pode estar participando, ela é aberta e é muito importante a gente estar trazendo mais pessoas para essa comissão. Gostaria de agradecer a presença e a colaboração dos palestrantes aqui, do Jorge, do professor Paulo, da Marcela, do Ricardo, que é muito importante isso para nós, o município. Com certeza a gente vai estar chamando vocês em outros momentos e eu espero que vocês aceitem o convite e agradecer sempre foi de grande valia todos esses temas abordados, né, que repercute aí no nosso dia a dia. Gostaria de agradecer a presença da comissão. Eu queria agora, no final, chamar todos os membros que faz parte da comissão aqui à frente, para que vocês conheçam quem são aí a nossa comissão, que é bastante eficiente. A gente está no município aí desde 2001 e cada vez crescendo, então está um sucesso. Então a gente quer chamar aí todos os integrantes aí para estar vindo à frente, por favor. Acabou e recomeçou. Além de eu